Tomara que isso não seja retirado do ar. Imagina que você tem uma sala. Você cede essa sala para as pessoas fazerem reuniões e eventos. Numa dessas reuniões, alguém diz uma coisa muito estranha e num outro evento, uma outra pessoa que você nem conhece diz algo que pode ser até crime. Bom, eles que disseram, eles que respondam pelo que disseram, né? Só que não. De repente, a polícia invade a sua casa e te leva preso por ser o dono da sala em que eles falaram essas coisas. Não. A gente não tá falando de 1964. Olha pra você ver. Eu vou te explicar o jeito que eu tô vendo as coisas, mas antes, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar as coisas que a gente colocar por aqui. Desde que a Meta, dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, anunciou mudanças de parâmetros de moderação, que uma discussão interminável está sendo feita sobre censura, desinformação e até soberania dos países. Tá bom. Devagar com andor que o santo é de barro. Vamos entender primeiro. O dono da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou no início de janeiro de 2025 uma série de inovações em suas plataformas, entre elas o fim da checagem dos fatos e a adoção das notas da comunidade. Em outras palavras, ele disse que, diferente do que vinha fazendo até agora, a empresa dele não vai mais dizer o que pode ou o que não pode ser postado pelas pessoas e que, da mesma forma como vem sendo feito no X, no antigo Twitter, é o pessoal que está lá nas plataformas que vai dizer se é para desconfiar ou não de alguma coisa e quais seriam as informações corretas sobre aquilo. A bem da verdade, ele fez ressalvas contra abuso de crianças, terrorismo e tráfico de drogas. Mas o que foi que ele não disse? Ele não disse que você é obrigado a usar as plataformas dele. Ele não disse que você vai morrer se ficar sem Facebook, Instagram, WhatsApp. E ele também não disse que você é proibido de se informar adequadamente por veículos confiáveis antes de acreditar em tudo que você vê por aí. Ele só disse que ele vai mexer nas regras do serviço prestado pelas empresas dele. É assim mesmo? É, só que mais ou menos. Me chamaram a atenção duas coisas. O anúncio foi feito pelo próprio Mark Zuckerberg, em vídeo, com pronunciamento pensado, portanto, com cada palavra tendo um significado. E 2, a reação feroz de boa parte da mídia tradicional e de autoridades tradicionais falando em fake news, desinformação, em ataque à soberania ou a democracias. Deixa eu tentar trazer para um patamar racional para não ser tão irresponsável com as palavras como eu vi muita gente sendo. Primeiro, vamos deixar claro, é um assunto sério. Mas soberania nacional diz respeito à capacidade de um país de tomar suas próprias decisões e de se defender. Mas é defender o país, tá? Não é defender o governo do dia, ou essa ou aquela pessoa ou autoridade que não quer ser criticada. Soberania nacional é, inclusive, a autonomia que um país tem para adotar uma ampla política de educação digital, para ajudar os cidadãos a decidirem sobre aquilo que preferem ler e consumir na internet. Pegou? Levar instrução para que todos possam tomar as decisões que desejarem. Não proibir pessoas de conhecerem a respeito disso ou daquilo. Um governo só acha que tem que decidir o que você pode ou não ler e ver quando ele já decidiu que ele não tem ou não quer a responsabilidade de instruir para que as pessoas decidam por elas mesmas. E segundo, democracia é um sistema em que o poder é exercido pelo povo de uma nação. Portanto, atacar a democracia é atacar esse sistema e isso não vai acontecer se um monte de maluco falar coisas absurdas na internet, mas se a população estiver preparada para ver que isso é só maluquice. Eu não vou falar de risco à soberania nacional, nem de ataque à democracia aqui. Boa parte das pessoas e das autoridades no Brasil estão perdendo a sua credibilidade, ou melhor, jogando a sua credibilidade no lixo por usar palavras muito pesadas para descrever situações corriqueiras do dia a dia. E quem faz tempestade em copo d'água com muita frequência está, na verdade, chamando garoa de temporal. Chilique retórico só mostra o desequilíbrio de quem tenta a todo custo convencer os outros com palavras supostamente altruístas, mas que escondem, na verdade, intenções egoísas. Mas voltando, o próprio dono da Meta falou em vídeo, com sua cara aparecendo, sobre as novas políticas da empresa. Eles podiam ter feito uma nota para a população, mandado um e-mail para os usuários, como esses tantos que a gente recebe, falando das mudanças nos termos do serviço. Podia. Mas resolveu colocar a cara para bater. Isso para mim tem alguns significados. O primeiro é político. Lá no país dele, as urnas deram um recado sobre a democracia.
Sem que isso signifique que eu, particularmente, seja a favor ou contra qualquer governo, os Estados Unidos elegeram, em se falando de proposta nacional, a política de informação de Elon Musk, o dono do X, o antigo Twitter, da Tesla e da SpaceX. Ele é aliado de primeira hora do presidente Trump, reverbera seus pensamentos a respeito da moderação de conteúdo nas redes sociais e adotou um sistema de notas da comunidade, justamente esse para qual está indo a meta. Ou seja, há claramente reconhecimento à democracia e não ataque a ela. O dono da Meta apareceu para dizer ao mundo que vai mudar os procedimentos da empresa para ficar do jeito preferido pela maioria dos cidadãos dos Estados Unidos, onde a Meta foi fundada e está instalada. Esse país que também é reconhecido por muitos como uma das democracias mais evoluídas do planeta. O segundo significado, para mim, é a irrevogabilidade. Ele mostrou a cara para dar a entender que é uma coisa muito importante, que é uma decisão dele e que, como ninguém dentro da empresa manda nele, essa é a decisão que ninguém vai voltar atrás. Sendo bem franco, não me parece ter sido uma decisão tão difícil, porque ela já vem amparada pela maioria da opinião pública do país, que elegeu o governo que elegeu e que eu disse agorinha. É uma empresa, lembra? Que é lucro. Por isso, atender à maioria parece uma boa estratégia, né? Deixando um pouco a empresa de lado, bora falar da histeria de boa parte da mídia tradicional, de autoridades e de muita gente boa quando souberam da notícia. Eu posso dizer que vi o post e pensei, mudaram as regras da empresa, depois eu decido se vou continuar com o seu serviço. E fui viver minha vida. A hora que eu abri o noticiário, tava cheio de dedo no e gritaria. Imprensas, analistas, autoridades, gente que falava como quem narra o apocalipse. E eu pensei, o que foi que eu perdi? Fui ver de novo e voltei para ler de novo e vi mais comentários e mais gente falando a favor e falando contra, vi gente mentindo a favor e mentindo contra. Antes era para saber se eu tinha voltado de um coma e perdido muita informação do cataclisma que tinha gente anunciando. Depois, para fazer o que eu acho que todo mundo tem que fazer, se informar para fazer o próprio juízo a respeito das coisas. Ah, Braulio, mas nem todo mundo tem o nível de instrução que você tem. É verdade. Ah, Braulio, mas nem todo mundo tem o acesso à educação que você teve. É verdade também. Mas a solução para isso é proibir que as pessoas tenham acesso a informações, conteúdos e opiniões? Não é melhor a gente se empenhar para que elas tenham acesso a nível de instrução e acesso à educação? Ah, Braulio, mas nem todo mundo tem essa clareza de raciocínio. É por isso que eu tô falando aqui. Ah, Braulio, mas uma ampla política pública de educação digital demoraria décadas no Brasil. A internet não começou hoje, mas a todo tempo é hora de começar a melhorar a educação de um povo. Mas eu não vi ninguém da gritaria falando sobre isso. Eu deixo claro, eu não estou me referindo a lado A ou B, porque eu não divido um povo em lado A e lado B. Voltando, quando eu falei aqui sobre identidade de expressão, eu falei de autoridades que não querem ser criticadas. Pode estar aí a gritaria de muitas dessas autoridades que preferem ter o poder de ditar o que a população vai ver ou não. E eu não usei o verbo ditar por acaso. Além do mais, eu tenho a impressão de que boa parte da mídia tradicional gostou de ter lado e de dar opinião. Isso é muito bom, desde que fique claro que você tem lado e que está dando a sua opinião. E, mais ainda, desde que todos possam dar suas opiniões. E não me vem com esse argumento de que tem opinião que esconde crime de ódio e contra-honra, ou que tem opinião que espalha desinformação. Eu já falei disso no outro vídeo. Quem comete crime tem que ser tratado como criminoso. E contra a desinformação tem a informação. É justamente aí que eu começo a ver a histeria. Eu vou explicar em 2 pontos. Todos eles falando sobre o exercício dos veículos de imprensa que informam as pessoas. Primeiro, as redes sociais ampliaram rodinhas de conversa e deram voz que reverbera a pessoas que antes falavam só para pouca gente. Todo tipo de virtude e de defeito é falado nas redes sociais. Pronto. Todo mundo dando opinião, relatando, falando verdades e mentiras sobre quase tudo. Mas respira, tem a imprensa. Os veículos de imprensa são, via de regra, empresas que querem lucro como qualquer outra empresa. Isso é ok, tudo certo. O que não é certo é querer o lucro que vem da audiência sem concorrência. O que não é certo é querer o lucro que vem da reportagem tendenciosa paga com dinheiro público. O que não é certo é querer que só haja uma opinião possível e que os divergentes sejam silenciados para que a audiência fique cada vez maior pela ausência de quem pensa diferente.
na histeria de quem quer banir ou fechar a meta do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, eu não vi jornalistas sérios, que fazem seu trabalho com decência e que trabalham para empresas que querem sim a audiência, mas uma audiência que vem das pessoas que confiam no jornalismo confiável. E não que estão ali apenas para verem aquilo que gostariam que confirmassem seus pontos de vista. Jornalismo decente e confiável é feito de checagem dos fatos, de visões diferentes, de cuidado na veiculação das informações. Jornalismo decente e confiável é sim feito de opinião e inclinação, que são indicadas como opinião e inclinação quando são ditas. Meu segundo ponto está aí. Informações confiáveis. Se um veículo de imprensa se preocupa em reportar com responsabilidade algum assunto, ele mostra ângulos diferentes das coisas. Eu sempre desconfio de uma informação que traz a voz apenas de um único especialista, principalmente quando o assunto é mais polêmico. Mostrar um só lado, muitas vezes, é um indicativo de que a reportagem não foi feita para te informar, mas que, por outro lado, ela foi feita para te convencer. E tem mais. Contra a desinformação tem que haver informação. Jornalismo confiável produz informação confiável e uma sociedade com educação digital de qualidade saberá buscar na imprensa confiável a informação verdadeira. O que pode ter assustado aqueles que foram para a gritaria com a decisão da Meta é justamente porque eles queriam ser os únicos com o direito de desinformar. Eles queriam ser os únicos a narrar as coisas dos jeitos deles, com as versões deles, sem que pudessem haver outras versões que se espalhassem com igual força, quase que com paridade de armas. Jornalismo de verdade e de qualidade faz com que a empresa de jornalismo lucre pela sua confiabilidade. Jornalista de verdade não acha ruim as pessoas pensarem diferente dele, nem argumentarem em outro sentido. Isso é pluralidade, isso é democracia, o regime da persuasão. Para encerrar sobre a imprensa, você pode escolher por onde se informa, mas eu sugiro que seja pelo maior número possível de empresas de jornalismo, para formular sua própria opinião e o seu próprio ponto de vista. Por fim, é claro que há um argumento forte sobre a regulação das redes. O argumento de que as pessoas não podem mais se afastar delas, porque isso é se isolar do mundo, porque lá está todo mundo. Eu não concordo com a regulação com base nisso. Primeiro, que se lá está todo mundo, as pessoas só estão lá porque é um ambiente ou intuitivo, ou agradável, ou profissional. De toda forma, é um ambiente fruto do trabalho de uma empresa. Querer dizer o que vai poder ser dito ou não é, para mim, nesse caso, criminalizar a eficiência da empresa que fez bem seu trabalho. Do contrário, não tinha ninguém lá e essa empresa não tinha importância. E também não concordo em banir uma empresa que é só um lugar onde as pessoas falam com o mundo todo, porque você não pode ditar aquilo que elas podem ver ou ler. De novo, eu não usei o verbo ditar por acaso. Tem países que têm seu próprio WhatsApp, seu próprio Facebook, para que as pessoas vejam só o que uma meia dúzia de outras pessoas querem que elas vejam. Isso não está certo em lugares que se propõem a serem democráticos. Lembra do que eu falei lá no início? É uma sala com cada vez mais gente, falando todo tipo de ideia e de absurdo também. Mas são as pessoas que falam, não é a sala. Ainda que na sala tenha uma decoração de uma cor ou fotos de alguém mais iluminadas do que as fotos das outras pessoas, uma população bem informada é capaz de decidir sobre aquilo que é melhor para cada um. Por isso, eu não gosto da ideia de quem quer que você veja menos coisas. Pelo contrário, eu prefiro a ideia de quem te ensina a ver mais e ilumina os caminhos para que você tome sua própria decisão. Mas essa é só a minha opinião e muitas vezes eu prefiro a sua. Não precisa gostar, mas se você achou interessante, compartilha para mais gente concordar ou rebater. Com trabalhos técnicos do Guilherme Dantas, esse é o Olha Pra Você Ver, com assuntos que a gente acha que você tem que saber. Eu sou Braulio Flores, mas eu também tenho espinhos. Até a próxima.